Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de Geometria Descritiva. Hoje a gente vai entrar na parte de estudo do ponto, certo? Vamos lá. Então, já que Monge queria estudar as figuras geométricas, né, como elas se comportavam no espaço e no plano, né, e o que é que Monge fez? Monge, para estudar as figuras geométricas, ele teve que pegar a menor parte de uma figura geométrica. E qual é a menor parte de uma figura geométrica? É o ponto. Então, o ponto é o menor elemento fundamental da geometria, dando origem a todos os outros demais elementos geométricos. Então, o que é que Monge fez? Então, basicamente, Monge colocou pontos em todos os pontos que ele poderia colocar no espaço. Então, primeiro ele saiu colocando o ponto nos quadrantes, né? Colocou um ponto no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Depois ele colocou os pontos em cima dos semiplanos, no semiplano anterior horizontal, posterior horizontal, no semiplano vertical superior e em cima do semiplano vertical inferior. E ainda em cima do que a gente conhece como linha de terra. E então, o que é que ele fez? Jogou no espaço e depois ele jogou em épura, né? Como a gente está vendo na figura. Então, essas são as representações do ponto em épura. Então, o ponto ele só pode assumir essas posições no espaço. E de acordo com como ela está representada, esse ponto na épura, ele está representando um certo local no espaço. Então, se você olhar aí o ponto A, ele está no primeiro diedro. Isso é representado como? Com a letrinha A embaixo da linha de terra e com a letrinha A' acima de terra. Então, isso me diz que esse ponto A, ele está onde? No primeiro diedro. E assim, sucessivamente, com todos os pontos. Então, pessoal, para ficar a dica aí, ó, os pontos eles só podem assumir essas posições que estão aí no espaço. Não assume mais nem outra. Ou seja, ele assume 9 posições no espaço. Tá certo? Ou ele está no primeiro diedro, ou ele está em cima dos semiplanos, ou ele está dentro dos diedros, ou em cima da linha de terra, como a gente está vendo nessa figura. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu fiz também mais uma tabelinha para vocês internalizarem o que é que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, o ponto A que a gente viu lá, né? Ele tem afastamento positivo e cota positiva. Logo, ele está onde? No primeiro diedro. Então, meu ponto B, ele está onde? Ele tem afastamento zero e tem cota positiva. Então, se ele tem afastamento zero e cota positiva, automaticamente eu sei que ele está em cima do semiplano vertical superior. O segundo diedro, né, tem afastamento negativo e cota positiva. Então, isso automaticamente me diz que esse meu ponto, ele está onde? Em cima do segundo diedro. E assim, pessoal, sucessivamente. Né? Essa tabelinha está bem explicada aí, o que é que vocês têm que saber, né, para poder desenvolver bem esse estudo do ponto. Então, pessoal, os pontos também, eles assumem, né, em relação ao espaço, né, eles podem estar de algumas formas. A primeira forma que a gente conhece, né, é os pontos serem colineares. O que é que quer dizer um ponto colinear? Então, 3 pontos, eles são ditos colineares se por esses pontos passar uma única linha. Então, como vocês estão vendo aí, ó, o ponto A, B, C. Se você traçar uma linha, em qualquer que seja a sua projeção, ou seja, se ele está na projeção horizontal, que é essa parte de baixo aí da linha da épura, né, abaixo da linha de terra, então você vê que você traça uma linha, ela consegue passar em todos os 3 pontos. Se você for lá na projeção vertical, você vê a mesma coisa. Se você for lá na projeção de perfil, a mesma coisa. Ou seja, essa linha, ela tem que passar por esses 3 pontos, se esses pontos forem colineares. Ou seja, tanto na projeção horizontal quanto na projeção vertical e na de perfil,
essa linha tem que passar pelos 3 pontos, automaticamente. Com isso, eu tenho pontos colineares. E aí, pessoal, a gente também tem o que a gente chama de pontos coplanares, ou seja, 3 pontos, eles vão delimitar o quê? Um plano, né? Então, pontos coplanares são aqueles que, quando unidos, dão origem a um plano. Então, 3 pontos sempre vão dar origem a um plano. Isso aí não tem para onde, né? Mas aí, quando a gente tem, por exemplo, 4 pontos, a gente já tem que identificar se realmente esses 4 pontos vão compor um plano. Se não compor um plano, eles não são coplanares, tá certo? Então, pessoal, é isso. O estudo do ponto é bem simples. Estarei mandando exercícios para vocês via Moodle, né? Vocês devem praticar bastante, né? São exercícios simples, mas que servem para a gente iniciar os nossos cursos. Tá certo, pessoal? Até a próxima.